O vídeo estava ficando meio longo, daí eu tirei a parte dos testes no final, vai ficar pro próximo. Mas saibam que testezinho pesado até dá um probleminha no home. E mais, a gente adiciona a corrente no inversor, adiciona RPM, bota na marcha certa e rasga cavaco com avanço e RPM ali, fazendo um negócio grosso. Já dá uma olhadinha só nessa entrada aí. Quase parou o spin do home, mas não parou. Dei uma diminuída o avanço correndo ali no desespero. E só que diminuiu muito, daí o cavaco não quebrou, já ficou essa bola agarrada. Mas vamos em frente. Que comece o vídeo. Bom dia pessoal e bem-vindos a mais um vídeo. Eu venho nos últimos tempos usinando esses eixos aqui. Esse que já está um lado acabado, falta o outro. Já até terminei uns dois. Só que tem mais vários para desbastar. Ali. 6 no caso, né? E esse desbaste foi uma aprendizagem. Na verdade, no geral, é uma aprendizagem, né? As porcas ali, tudo que usina a gente vai aprendendo. Até o extintor de incêndio foi uma aprendizagem, né? É bom ter ele ali no canto. Eu estava desbastando todos os eixos com uma TNMG. Aqui está o insert de acabamento. Esse é da Sandvik. CVD. CVD é o coating, não lembro o nome, não sei o nome em português. Mas é a cobertura que ele tem, a pinturinha. O TNMG, no geral, vai ser um inserto mais fraco. Esse é que eu estou usando para o desbaste, usando uma olhadinha melhor mais de perto nele. Mas você pode ver que ele tem uma ponta um tanto quanto fininha. E apesar do ângulo dele não ser muito pontudo, né? Esse aqui tem um raio 0,4 aqui na ponta. E apesar de não ser muito pontudo, ele tem uma certa fragilidade, né? Uma limitação. Se nós comparar com um inserto W, o ângulo dele é muito maior, então essa ponta é quase 90 graus, é muito mais forte quando se trata de avanço, né, para falha catastrófica, vamos dizer assim. Então esse é um inserto que vai aguentar um 0,35, 0,5 sem problema nenhum por revolução. Já esse aqui, principalmente com uma ponta de 0,4, né, a integridade do inserto vai chegar no limite mais cedo. Comparado ao D, o D até tem o ângulo mais acentuado ainda, se a gente, ou talvez não tão acentuado, é igual. Vivendo e aprendendo, né? Olhando assim parece mais acentuado, mas tem um ângulo igual. Só que ele é extremamente mais grosso, o comum, né? Tem insertos menores, tem DCMT, que é pequenininho, só tem em corte de um lado. Mas no geral o que a gente vê na usinagem, que encontra mais comum para vender, é esse aqui. Então é um inserto que ele é bem mais grosso. E apesar de ser o mesmo ângulo, ele vai ser bem mais forte contra a falha catastrófica. Quando a gente fala de desbaste de eixo comprido, eu acho que esse estilo de inserto não vai dar muito certo. Pelo menos na minha experiência, ele vibra, porque a área de contato que tu tem com a peça é muito grande, essa parte aqui. Então, ele tende a engalhar na peça e vibrar. A pontinha mais fina, especialmente uma de 0,4, essa tendência é muito menor. E nisso nós vamos ver, tipo, eu acho que tem 1 metro e vai ter centímetros na ponta, né? 60, 70 na ponta. E no meio um pouco mais largo. Então, chega a ser um eixo comprido. Apesar dele ser, no começo, bruto ser largo, no final ele acaba sendo um eixo comprido. Então ele vai tender a vibrar. Como vibra, né? Se botar muito RPM. E no assunto de RPM, vamos no porquê da mudança e dos testes, no caso, né? Porque também, como eu falei, tudo é um aprendizado.
e esse torno é meio novo para mim. Esse insertinho aqui é da... vai cair o inserto fora, quase. É da Oak. E ele não tem cobertura. Eu acho que ele não tem, pelo menos. A gente consegue observar que não tem porque a velocidade de corte dele é meio abaixo. É meio abaixo, 150, 280. Ainda mais que eles são meio otimistas na velocidade aqui. O resto a profundidade é boa, né? Eu estava indo mais do que isso nele e o avanço também. Parece tá bem dentro, eu já fiz isso e o inserto aguentou bem. Se a gente comparar com esse outro também tem uma velocidade de corte baixa, de edge. Esse aqui foi ganhado, então eu não sei se está na caixinha igual, acho que deve estar, né? Tava tudo tão certinho. Mas se a gente observar, ele também tem uma velocidade de corte meio abaixo para aço. Só que eu acho que ele é PVD, Physical Vapor Deposition. É uma camada mais fina que bota na superfície. Ela mantém o corte extremamente afiado. E dá para sentir que esse inserto é bem mais afiado que os outros. Você não vê de perto meus dedos feios, né? E por que a velocidade de corte é mais baixa, então? Uma aresta extremamente fina, né? Se a gente for observar, a aresta dele vai ser muito fina, muito afiada. É uma aresta que vai absorver muito calor, vai ser muito suscetível a queimar e perder essa aresta. Então, eles provavelmente recomendam uma velocidade de corte mais baixa para não danificar o inserto tão rápido, né? Só que, claro, esse inserto vai tirar 5 centésimos de profundidade no acabamento de rolamento. E vai dar precisão com o acabamento. Então, tem seus benefícios. Já se a gente for para um da Sandvik, desse aqui, se a gente comparar, é CVD. Ele tem uma pintura aqui, no caso, né? Bem mais grossa. Ele é completamente cego, não tem corte nenhum. Apesar de ele ser para acabamento, né? Ele quebra o cavaco bem. Só que tu não vai conseguir tirar 5 centésimos com ele. O acabamento vai ficar horrível. Tem que tirar ali 1 décimo, 2 décimos, senão não vai dar certo. Só que se a gente comparar o P, a gente já entra em outro nível. Recomendação, 395 metros por minuto. Então, é muito mais alto. Esse inserto vai suportar uma velocidade de corte sem derreter a ponta muito alta. E com poucos desgastes também, porque como a camada dele é mais grossa, a pintura dele é mais grossa, ela custa a gastar e chegar na vidia de baixo para causar dano. Infelizmente eu não tenho desse inserto aqui, mas é extremamente parecido com esse da Sandvik. E tá mais ou menos nesse aqui, que é CVD, 200 metros, não, ali em cima. Cadê? 375, então ainda bem alto, era bem nessa, não é o mesmo inserto, mas é bem nessa linha aqui. Por que da substituição? De eu querer estar testando esse inserto um pouco maior. Eles são parecidos, se for olhar assim, né? Talvez você tenha que dar um pouquinho mais de avanço para quebrar o cavaco, talvez não também, não testei ainda, vamos testar depois no final. Se a gente olhar, esse aqui eu estava rodando a 160 metros por minuto, seco, porque essa máquina não tem lubrificação. Esse aqui eu queimei, eu bati, por isso que estragou. Mas se a gente olhar aqui, essa aqui foi um passe de 3 milímetros. Foco.
E bem onde ele pegava o material, a parte externa do material passava, ele derreteu. Mudando para um passe mais fundo, de 4 milímetros, e bem onde estava a casca do material, ele derreteu. Mesmo a 160 metros por minuto, mesmo uma velocidade muito devagar. Esse inserto só vai ter uma performance decente com lubrificação ou uma velocidade de corte muito baixa, porque a resistência térmica dele não tem cobertura nenhuma, corzinha de vídeo. Talvez seja melhor para um alumínio, porque ou materiais tipo não ferrosos, que daí ele tende a não grudar. Mas para aço, ele acaba derretendo em qualquer velocidade, apesar do cavaco dele sair excelente. E essa foi o que motivou o teste de trocar. Aprender também, né, adquirir ferramenta, porque não é intercambiável desse torno para o do outro, porque o outro corta nesse sentido e esse corta nesse sentido, então não dá para usar mesmo. E como eu falei, isso aqui é CVD, bem agressivo, bem mais grosso, então é para suportar uma profundidade de corte bem maior. Para concluir a explicação, para não ficar faltando uma parte, esse inserto era para sobreviver à usinagem que eu fiz. Ele sobreviveu, na verdade, né? Fez múltiplas peças. Só que ele gastou. E nas duas pontas aqui, no caso, né? Eu virei. E não era para ter gastado, porque a outra máquina tem lubrificação de alta pressão, bem na ponta da ferramenta. Tem tudo para trabalhar o dia inteiro e não dá problema. O que acontece aqui, eu acho que foi a deflexão da ferramenta. Com um avanço alto, estava a 0,3. E 220 metros por minuto. Esse inserto, eu acho que ele empurrou a ferramenta para cá. E como ele era interno, ele acabou encostando, fez isso e encostou a aresta inteira do inserto na parede, o que criou muito calor na ponta. Porque normalmente, como a gente viu, o desgaste não é na ponta, o desgaste é onde ele faz a transição. E esse desgastou na ponta, muito provavelmente por isso. Ele entortou e a ponta acabou raspando no material muito, o que gerou calor e danificou a ponta. Claro, tem limitações, né? A gente tem que aceitar um pouco do serviço e fazer o serviço, mas talvez se fosse fazer 1000 peças, 2000 peças, fosse uma coisa para se levar em consideração e ajustar o suporte ou usar outro tipo de inserto para evitar esse desgaste na ponta, que não é um desgaste catastrófico, mas vai ter que ficar rodando a cada 10, 15 peças, apesar de que era bastante material para removendo. Vocês acharam que ia para o vídeo, né, da usinagem, mas calma, estamos chegando lá. Falha catastrófica. Às vezes é inevitável, né, essas falhinhas. A gente erra os parâmetros ou o material é diferente, mas o que aconteceu nesses dois casos em específico? O desgaste não foi localizado, não foi um ponto quente que começou a degradar o inserto e estragou. Foi muito pouco avanço. Por incrível que pareça, o próprio metal passando no inserto refrigera o inserto, refrigera a aresta de corte. Quando tu reduz o avanço e mantém o RPM, a temperatura da tua aresta de corte vai acabar aumentando, então tu vai queimar o inserto. Diminuiu o avanço e o inserto está queimando mais, piorou a usinagem. Esse é o motivo. A aresta está acabando aquecendo, tem menos material para refrigerar o inserto, para refrigerar. O próprio material frio batendo no inserto refrigera ele. É por isso que a casca, onde está na beirada, que tem menos material, é onde ele queima.
e não dentro do corte. Esses aqui estavam com um avanço muito baixo e o RPM alto, porque o material era meio duro, coisa, e eu acabei diminuindo o avanço com o intuito de preservar o inserto. Isso fez com que ele superaquecesse a aresta inteira do inserto, e quando a aresta inteira dele gastou meio que uniforme, não é uma coisa gradativa, se ele vai gastando da ponta para dentro, tu vai vendo a carga aumentar, tu vai vendo o acabamento ficar ruim. Se ele gasta a aresta inteira, ou às vezes até nem gasta muito a ponta, gasta mais a aresta mesmo, e ele acaba só estourando, falha catastrófica. Se vê aqui, acontece isso. E daí, se não pegar rápido, já era. Ele só gera mais calor, mais calor, mais calor. Em 2, 3 segundos, o inserto estoura. Fim do vídeo. Obrigado por todos por assistir. Vou deixar agora a usinagem do eixo. É só um passinho de desbaste, vocês vão ficar no vazio. Mas próximo vídeo tem mais. Os testezinhos ali, a usinagem completa. Bastante vago sendo arrancado. Falou e até o próximo vídeo. Conto com a presença de todos.